Olá pessoal, vamos aprender com Jesus? Nós temos que observar o exemplo de Cristo e viver esse exemplo. Nós vivemos muito errado. A gente vive num patamar de santidade muito além do que devemos viver. Porque a própria Bíblia diz, sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Mas a própria Bíblia também nos ensina, não seja santo demasiadamente. O próprio Deus é santo, mas Ele não faz acepção de pessoa, Ele não trata ninguém com indiferença. O próprio Deus Santo, na pessoa de Jesus, estava lá no meio das pessoas lá, que não tinha boa reputação, no meio de pecadores. Prostituta chegou até Ele e Ele atendeu bem, teve compaixão, misericórdia. Tanto é que os religiosos que viviam a santidade plena, demasiadamente, se julgavam tão santos, questionaram Jesus, dizendo, olha, se esse homem soubesse quem é essa mulher, não deixaria lavar os seus pés. Mas Jesus sabia quem era ela, porque Jesus veio para essas pessoas. Jesus não veio para viver uma separação das pessoas. Jesus veio buscar as pessoas, Ele veio viver no meio das pessoas, para tirar as pessoas da miséria onde estavam. Com toda a santidade dele, mas Ele estava lá no meio das pessoas para trazer as pessoas para si. Jesus não estava no meio do pecado, nem vivendo o pecado. Jesus sabia diferenciar a pessoa e o pecado. Hoje nós somos muitos radicais. Às vezes passamos pelas pessoas, é maconheiro, é um bêbado, a gente nem olha, passa naquele ar de santidade, com aquela visão para frente, olhando para cima, e muitas vezes com um sentimento de indiferença com aquela pessoa, só porque estamos numa situação o qual nós achamos que estamos numa situação de santidade máxima, e muitas vezes desprezamos a pessoa. Gente, eu quero chamar a atenção para isso, meus irmãos. Às vezes a gente passa numa mesa, num canto, aí tem um pessoal bebendo e fala com a gente nem fala muito, às vezes nem fala com atenção com a pessoa, porque a gente já desfaz da pessoa por causa, porque a pessoa está ali numa mesa de bar. Nós não devemos desfazer das pessoas, ignorá-la, nem tampouco desprezá-la pela situação que ela está. Não! Nós devemos ter compaixão dessa pessoa. Nós devemos, se possível for, meu irmão, ir até essa pessoa, se pedir um minuto de atenção, vá até ela, converse com ela, sente-se, converse com ela. Tem pessoa, não, a minha reputação, eu não posso estar ali porque eu tenho uma reputação. Os irmãos passar, vai pensar o quê? Meu irmão, o que vale é a tua intenção com Deus, o que vale é Deus conhecendo a tua intenção de estar ali sentado, meu irmão, para dar um conselho àquela pessoa, para dar atenção àquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta valorizada por você, meu irmão. Como é que você vai conseguir a atenção de uma pessoa, você querendo ser melhor que a pessoa? Você desfazendo da pessoa, ignorando uma pessoa. Hoje em dia as pessoas não param. Por que não? Eu não posso estar aqui, eu sou santo. A Bíblia diz, não devemos se juntar na roda de pecadores, nem se sentar com os escarnecedores. Não, mas não é nesse sentido não, meu amado. Quando a Bíblia diz isso, é para você não se comunicar com ele dentro da mesma prática que eles vivem. Não está impedindo você de sentar com uma pessoa para conversar com ela e dar atenção a ela e aproveitar a oportunidade para levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, a misericórdia para essa pessoa. É preciso entender isso. Eu não posso sentar na roda de pecadores. Você não pode sentar para participar e para estar comungando com aquilo, participando. Não. A Bíblia diz, condenai as obras infrutuosas das trevas. Condenai as obras infrutuosas das trevas. Não condenar as pessoas. Entendeu, meu irmão? É muito importante isso. Hoje, as pessoas aí, cada um no seu padrão de santidade, dentro das igrejas, querendo que o pecador vá. Não, irmão, somos nós que temos que ir até o pecador. Aí fica dentro das igrejas naquela posição de santidade suprema, vivendo aquele padrão de santidade que não é o padrão de santidade que Deus quer. Como é que o ímpio vai chegar? Como é que o pecador vai chegar? Jesus não ficou dentro de um templo, de uma quatro paredes. Jesus não se colocou na situação melhor do que ninguém, não. Jesus estava no meio
Jesus estava na casa de pecadores. Jesus estava lá, a prostituta lavando seus pés. Jesus estava lá no meio da multidão. Jesus estava lá dando atenção a ladrão, a malfeitor. Jesus estava lá dando atenção àquelas pessoas que não tinham valor nenhum na sociedade e que os religiosos da época que queriam viver a santidade desprezavam. Jesus veio para abraçar essas pessoas. Tanto é que Jesus foi muito criticado porque estava na casa de pecador, porque uma mulher prostituta estava lavando os pés dela, porque estava no meio da multidão, porque aqueles religiosos da época, os fariseus, que hoje muitos estão tomando o mesmo exemplo dos fariseus, e Deus está condenando, criticaram Jesus. Como é que ele entra na casa de pecador para comer com pecador? Como é que ele deixa uma prostituta lavar os pés dele? Não seja santo demasiadamente. O nosso Deus é santo, mas ele vai atrás do pecador. O nosso Deus é santo, mas ele vai até onde está a prostituta. E nós, irmãos, estamos hoje num padrão de santidade e muitas vezes, olha gente, é o que eu vou falar, é muito sério. Tem gente que quer ser mais santo do que Deus. Tem gente que quer ser mais justo do que Deus. Irmão, Quer ver um exemplo disso? Quando a pessoa diz assim, mas rapaz, não sei por que esse cabra ainda está vivendo. Mas rapaz, esse cabra faz tanta miséria, ainda está tendo livramento. Por que Deus não mata? Está querendo ser mais justo do que Deus. Quando a gente julga as pessoas, olha para aí, miserável, vai para o inferno. Estamos querendo ser mais santo do que Deus, porque Jesus não julgou ninguém por isso. E julgou sim. Jesus foi duro com os hipócritas, com os fariseus, com os religiosos, que queriam viver um padrão de santidade, mostrando os outros ser santarrões, querendo ser mais santos do que Deus. Aí Jesus condena, Jesus entrou com dureza para esses homens, Jesus chegou a chamar raça de víbora, esses homens que queriam ser mais santos do que os outros. Hoje em dia, meu irmão, temos que sair dessa ideia, irmãos. A santidade é você guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus não é viver esses parâmetros, esses conceitos, esses preceitos que as religiões estão colocando como padrão de santidade, não. Vai até aquele que está lá numa mesa de bar, se ele pedir a você, vem cá, irmão, dê uma palavra aí, senta ali, meu irmão. Não te preocupa com o pastor, não te preocupa com o irmão que vai ver tu ali, vai pensar o quê? Te preocupa com Deus que está vendo a tua atitude, a tua ação, a tua intenção. Nós se preocupamos muito com o que os outros vão dizer. Nós se preocupamos muito com a opinião dos pastores, com a opinião dos irmãos, com a opinião das pessoas e desprezamos a opinião de Deus e não estamos nem aí para aquilo que Deus ele quer que a gente faça. Não ligamos. Deus ele quer que a gente exerça misericórdia. Deus ele quer que a gente exerça compaixão. Deus ele quer que a gente, aleluia, esteja paz com todos. Seguindo sim a santificação, mas tendo paz com todos. Não vivendo o pecado, não compartilhando com o pecado, não aderindo ao pecado e nem a forma de viver pecaminosa que o mundo vive, mas amando as pessoas, indo até elas. Tem um grupo de ladrão, de maconheiro, vá lá, meu irmão. Pessoal, vamos baixar aí, senta aqui, conversa com eles. Não te preocupa com quem vai passar e vai dizer, olha irmão, ali... O irmão está ali, Deus sabe, está pregando o evangelho, não se preocupa com a opinião dos outros. Não, meu irmão. Te preocupa com a opinião de Deus em primeiro lugar. Porque quem vai te julgar e quem vai trazer a tua recompensa é o próprio Deus que julga a intenção do coração. Não é atitudes exteriores, não. Muitas vezes, a atitude exterior é bonita, mas a interior é horrível. Deus está condenando. E é isso que muita gente está vivendo hoje, irmãos. Estão querendo só mostrar atitudes exterior. Mostrar que é santo, mostrar que é bom, mas no seu interior não está isso, porque querem impressionar os homens e não a Deus. Você tem que ser um cristão que se preocupe com a opinião de Deus. Nós temos que viver preocupado com a opinião de Deus, o que Deus acha disso, o que Deus vai aprovar ou não o que eu estou fazendo. É só você olhar o que Ele já manda você fazer e faça. Sem restrição, sem parcialidade, sem se preocupar com o que vão falar, porque falaram de Jesus.
porque estava no meio de pecadores, porque estava lá com uma mulher prostituta lavando seus pés, porque estava no meio da multidão, porque era simples, porque abraçava o miserável, o faminto, o oprimido, o desgraçado, o pobre. Jesus, ele é capaz de sair de uma cidade para outra para poder ir até onde estava um endemoniado. Hoje a gente não está indo até as pessoas, a igreja foi chamada para ir e não para ficar. Hoje ficamos num padrão de santidade, como se fosse os mais santos, os mais merecedores do céu. Sai desse padrão de santidade, irmãos, exagerada. Vai aprender o que é santidade, meu irmão. Caia na realidade de Deus, na simplicidade, na humildade. O que Deus quer de nós é compaixão, misericórdia, amor, piedade, comunicação com as pessoas, beneficência. O que Deus quer é isso. Isso é santidade porque está guardando a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos se juntar na roda de pecadores e escarnecedores para participar com eles e nem aprovar suas obras infrutuosas das trevas. Mas se você está ali, vá até os pecadores pregar a palavra, falar da misericórdia, do amor de Deus, da compaixão dele pelo miserável pecador. Nós devemos ir até a essas pessoas que estão nos bares, nas drogas, na bebida, na prostituição, com sabedoria. Mas temos que ir, irmãos. Hoje em dia, muitos, principalmente aqueles que são, os, segundo eles dizem, os homens mais autoritários da igreja, aqueles que se julgam, os mais santos da igreja. Hoje em dia tem, irmãos, mas é pouco, mas a maioria, pastores, essas pessoas que se engrandecem por ser diácono, por ser isso, por ser aquilo na igreja, meu irmão, tem pessoas desse tipo, que nem com os próprios irmãos fala mais direito. Não, agora eu sou um diácono, eu não posso mais estar, não, agora eu sou um pastor. Nem fala mais às vezes com os irmãos. Meus irmãos, sejamos simples e humildes, aprendemos com Jesus, irmãos. Jesus era Senhor Deus, o dono da igreja, se humilhou, se fez pequeno, não procurou glória nem honra, não procurou bem-estar, não procurou nenhuma aprovação, nenhuma popularidade, nenhum ibope para ele. Antes ele se humilhou, se fez pequeno, se entregou, viveu uma vida sofrida. Temos que aprender o exemplo de Jesus, irmão. Vamos sair dessa ideia, desse padrão de santidade. Vamos sair desse orgulho, dessa soberba cristã. Orgulho, soberba cristã. Hoje em dia, irmãos, tem crente que passa na rua e não fala com ninguém, não. Não, é pecador, eu não quero papo com pecador. Eu não quero papo com pessoas que não é crente. Olha, que não é crente. Jesus estava lá falando com todos, no meio de todos, para buscar a todos. Porque para ele conseguir trazer o povo a ele, ele teve que descer do céu. Ele teve que descer da sua posição de glória. Aleluias! Glória a Jesus, como é bom compreender isso. Para ele conseguir vir até nós e nos resgatar, ele teve que descer do alto. Ele teve que se humilhar, ele teve que se fazer pobre, ele teve que vir até nós. É preciso sairmos desse patamar de santidade muito elevado. É preciso a gente sair dos púlpitos. É preciso sair dessas posições de autoridade. É preciso sair dessas posições de privilégios no meio evangélico, de querer ser o maioral, o santarrão, se humilhar, descer, para conseguir as almas que estão clamando, gemendo, aprisionadas pelo pecado, escravas de Satanás. Aleluias! Glória, aleluias! Então, irmão, fica essa instrução aí pra gente, irmão. Vamos parar de julgar as pessoas, de querer ser melhor do que as pessoas. Porque nem os apóstolos, nem o próprio Jesus agiram como nós estamos agindo hoje.
Por ser crente, achamos que somos os melhores dos seres humanos. Por ser crente, achamos que somos os mais santarrões. E muitos porque vivem dentro de uma igreja, porque tem cargo numa igreja, porque é isso e aquilo outro, se acha melhor do que os outros, do que até muitas vezes os próprios irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que a comunicação, a beneficência, Deus se agrada com isso. Como é que tu vai ganhar teu vizinho se tu não fala com ele e anda com teu nariz empinado como se fosse o mais santo do bairro? Como é que tu vai ganhar aqueles que estão ao teu redor se tu, por ser crente, tu mostra uma soberba, tu mostra um orgulho, uma arrogância, não é humilde? Como é que você vai ganhar o seu irmão, o seu vizinho, se você não fala nem com eles? Como é que eles vão buscar socorro em Jesus se você coloca uma barreira de separação entre você e ele? Aprenda o que é ser santo. Ser santo é não compactuar com o mal, é não viver o pecado, é se submeter à direção da palavra de Deus. É andar na direção da palavra de Deus. É santo, quer dizer, se consagrar para servir a Deus. E nós servimos a Deus se humilhando, entregando a nossa vida em favor do nosso próximo. É isso que Deus quer. Vai até aquele miserável que está lá, você só fica condenando, criticando aquele que está na droga, aquele que está bebendo, aquele que está na prostituição. Você só fica condenando, vai para o inferno, olha, miserável, só quer estar na droga, só quer estar na bebida. Eu te pergunto, quantas vezes tu evangelizasse essa pessoa que tu critica? Quantas vezes tu falasse de Jesus para ela que te critica? Portanto, fica essa orientação para você. Aprenda com Jesus. Aprendamos com Jesus. Aprendamos com Jesus. E precisamos melhorar o nosso comportamento. E vamos ver que precisamos voltar, renunciar, para seguir a direção de Cristo, porque é que nós estamos seguindo hoje. A direção que nós, muitos crentes, estão seguindo hoje, não é a de Cristo. Não é o exemplo de Cristo. Não é o que Jesus ensinou. Cuidado, reflita nisso. Seguir a santificação com todos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não estou dizendo que não é preciso se santificar. Entenda aí para depois não trazer um entendimento errado aí e me questionar por um entendimento errado. Santificação sim. Agora se afastar dos outros não. Seguir a paz com todos. Buscar as pessoas que precisam do socorro do Senhor, independente de onde elas estejam. Amém? Reflita nisso aí, evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a verdade, pregando a verdade que liberta, dá entendimento e esclarece o nosso conceito em relação à vontade de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.